Graça e paz, igreja. Amém? Amém. Como é bom nós estarmos aqui, não é verdade? E hoje, o pastor já falou aí o título, o tema, que é Paz para o Coração Agitado. Esse estudo não foi eu que preparei. Quem preparou foi uma irmã chamada Vilmara Lima. Ela é formada em letras, pedagogia, missiologia, é pós-graduada. E ela é redatora interina da Visão Missionária, que é a nossa revista de missões. E nós temos tido, o privilégio de poder estar estudando com estudos tão maravilhosos. E hoje não é diferente. Hoje nós vamos começar falando de um tema bastante atual, que é o coração agitado. Quem aqui nunca ficou com o coração agitado? Quem aqui não está com o coração agitado? Nós, infelizmente, nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações, algumas tão grandes que realmente o nosso coração parece que treme dentro da gente. Não é verdade? E hoje nós vamos estar falando justamente sobre isso e sobre a paz que só o Senhor Jesus pode dar. E eu gostaria que os irmãos estivessem abrindo a Bíblia em Zacarias 9. Nós vamos ler o 9 e o 10. Zacarias 9, capítulo 9, versículos 9 e 10, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído. E ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. E aí a gente observa Zacarias, o profeta Zacarias, é quem está falando isso para o povo de Israel. Esse período era um período muito difícil, porque era um período em que eles estavam voltando do exílio para Jerusalém. Então, quando eles chegaram em Jerusalém, pensa aí, Jerusalém arrasada, destruída, e precisava, então, de uma reforma literalmente física para a reconstrução da cidade, uma reforma do templo, símbolo da presença de Deus naquele lugar, uma reforma espiritual, e Zacarias estava anunciando o Salvador para esse povo. Então, era uma mensagem de repreensão, de exortação, mas também uma mensagem de incentivo e de esperança. Porque o profeta Zacarias, ele estava anunciando a Jesus. Então, ele estava dizendo para o povo de Israel: olha, não fiquem desanimados com essas circunstâncias que vocês estão vendo. Tenham ânimo. Nós precisamos voltar para o Senhor. E não é diferente hoje. Nós estamos em um mundo de muitas dificuldades. Em pleno século XXI, nós estamos observando aí pandemias, estamos observando aí guerras, estamos observando fomes em vários lugares, estamos observando perseguição. Então, apesar desse texto ter sido escrito há muito tempo atrás, nós observamos que ele foi escrito também para nós hoje. E um detalhe, ele estava anunciando a primeira vinda do Messias. Mas Jesus, ele já veio. Conta-se a história de um homem que ele estava vendo a sociedade nessa situação caótica de guerras. E então,
ele sentado no banco da praça, ele falou, eu vou ver aqui o que é que representa a paz, um símbolo da paz. E sentado no banco da praça, ele observou que estavam uns pombos comendo. Aí ele pensou, claro, o símbolo da paz será o quê? Pombo. E aí ele pensou, eu vou pegar o pombo, né? Eu vou pegar esse símbolo da paz. E aí ele começou a jogar uns carocinhos de milho. E aí o pombo vinha para perto dele. Mas na hora que ele ia para pegar o pombo, o que é que fazia? O pombo voava. E ele tentou várias vezes, até que ele ficou com vergonha, porque tinham pessoas que estavam observando que ele estava tentando pegar a pomba e não conseguia, porque ela fugia. E às vezes a gente observa que tem pessoas que estão exatamente assim, querendo pegar a paz, querendo encontrar o símbolo da paz em lugares aonde não vão encontrar. Porque nós sabemos que nós temos a paz verdadeira. E a nossa paz verdadeira é o Senhor Jesus. Mas Zacarias vai mostrar que eles precisariam exultar e alegrar, porque viria o Salvador. Então ele diz, alegremos-nos, o rei vem aí. E se a gente observa o versículo 9, vai ter dois imperativos. Alegra-te e exulta. Então, não era uma condição. Se vocês quiserem, vocês podem se alegrar. Não, era uma ordem. Alegrem-se e exultem. Então, por que eles deveriam se alegrar? Porque o teu rei vem a ti. Então, Deus, mais uma vez, afirma a promessa que fizera no Éden. Quando Adão e Eva, eles pecaram, quando o Senhor foi dizer para Eva, ele disse, olha, virá de ti um descendente e ele esmagará a serpente. Ali já era uma profecia anunciando Jesus. Mas nós vamos observar que não apenas Zacarias ele profetiza isso. Mas nós vemos aí que o termo usado no hebraico significava levantar um grito de alegria, gritar alto, porque eles iriam receber o Rei Jesus. E nós não precisamos pensar que o Rei, ele virá a primeira vez, porque nós temos a certeza de que o Rei já veio. Então, nós devemos exultar e alegrar com a certeza de que o nosso Rei Jesus, ele vive em nós. Então, a nossa alegria, o nosso contentamento, ele é real porque ele habita dentro de nós. Então, nós não podemos deixar que as circunstâncias desviem o nosso olhar do Senhor, porque o Senhor habita no meu e no seu coração. Então, o Rei Jesus, ele já veio. Ele veio humilde, ele veio manso, ele veio justo, e ele veio porque ele é o Salvador do mundo. Então, Jesus, ele veio. E ele não veio para suprir uma expectativa do coração humano. Porque o coração, se a gente for ver, o coração do homem, ele é enganoso. Quando Jesus veio, ele veio diferente de tudo aquilo que os fariseus e os escribas achavam que o Salvador viria. Os fariseus e os escribas, eles achavam que Jesus ele via cheio de pompas e circunstâncias, porque eles esperavam o rei terreno, o rei que viria para tirar eles da opressão física daquele momento. Então, eles achavam que viria um rei político. Então, o Senhor veio de maneira diferente, mas ele veio daquilo que nós precisávamos. Então, ele veio humilde, ele veio manso, ele veio justo. E ele veio para me salvar e para te salvar. Então, nós precisamos lembrar que ele disse que iria voltar.
Assim como ele cumpriu uma vez, ele cumprirá novamente. E isso precisa estar bem fixo no nosso coração. Porque quem aqui nunca ouviu dizer, desde quando eu sou criança, eu ouço esses crentes falarem, Jesus vai voltar. Eu cresci ouvindo isso. Não, menina, isso é conversa de crente. Jesus, ouço isso desde quando eu sou pequena. Jesus ainda não voltou. Não é assim? Mas nós não podemos acreditar. Isso é uma mentira do diabo. Que diz assim, eu já ouvi dizer isso, mas não volta não. A gente precisa estar atento. Ele veio a primeira vez, como foi anunciado, e ele voltará, porque Deus, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, não podemos esquecer, ele já cumpriu a primeira promessa de que iria enviar o Salvador, Jesus veio. E ele vai cumprir a segunda promessa, de que ele voltará novamente. Depois, o segundo, somos estrangeiros e peregrinos aqui. E o nosso pastor sempre está batendo na tecla isso. Sabe por quê? Porque às vezes nós esquecemos que nós estamos aqui de passagem. E às vezes nós nos apegamos às coisas daqui. É por isso que o nosso coração fica muito agitado. Sabe por quê? Porque desviamos o nosso olhar do Senhor e colocamos apenas aqui e agora. E então nós começamos a apenas nos preocupar com as coisas daqui. E começamos a trabalhar e priorizamos apenas o trabalho, as coisas daqui. E você vai dizer, Thalita, então não é para trabalhar? Não, meus irmãos, não estou dizendo isso não. É para trabalhar. Tessalonicenses vai dizer que aquele que não trabalha também não come. Então nós precisamos trabalhar. Mas nós não podemos colocar nada, nem ninguém, como prioridade na nossa vida. Então nós não podemos ter como desculpa, eu não fui para a igreja não, estou muito cansado. Não é? Não vou para a igreja não, estou sentindo uma dor na unha do pé. Mas às vezes até para trabalhar, se a gente estiver muito ruim, nós vamos. Mas quando é para vir para o culto, que só tem na quarta-feira, no domingo pela manhã, no domingo à noite, às vezes nós encontramos desculpas. Então nós precisamos vigiar. E nós precisamos ter bem claro, que nós somos estrangeiros aqui. E que essa vida aqui, terrena, vai passar. E nós vimos isso bem no exemplo no final de semana, né, com a irmã Val, falando que tinha 2 filhos, que trabalhava, e 3 filhos, que trabalhava e estava lá como coordenadora de encontro de jovens, de casais. Mas nós, muitas vezes, nós colocamos desculpas para não servirmos ao Senhor. Mas nós precisamos trabalhar para o Senhor enquanto é dia, como diz a palavra do Senhor. Enquanto nós ainda temos forças. Porque virão os dias em que nós não vamos ter mais forças. E aí? O que é que nós vamos fazer? Dizer, Senhor, se eu tivesse forças, eu trabalharia mais para o Senhor. Mas na sua juventude, você estava correndo atrás do vento, como diz o pregador. Depois nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado. Às vezes, nós esquecemos que somos peregrinos aqui, porque nós não temos o contentamento do Senhor no nosso coração. Não temos a gratidão no coração por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. Queremos sempre mais, sempre mais, sempre mais. E isso nos faz ter uma ingratidão, uma insatisfação no nosso coração. Mas nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, coloca contentamento no meu coração. Senhor, coloca gratidão no meu coração.
Porque o Senhor fez o maior de todos os sacrifícios, que foi morrer em uma cruz. E o Senhor morreu em uma cruz, ressuscitou ao terceiro dia para nos dar paz, para tirar do nosso coração essa agitação. E a gente observa isso em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Olha o que é que nós vamos ver aí. A paz pela qual tanto ansiamos. A gente vai ver o versículo 10. Mostra que carros, cavalos e arcos de guerras, eles foram destruídos. E isso simboliza o fim das guerras. Zacarias estava apontando para onde aqui quando ele falou isso? Estava falando de Jerusalém naquele momento? Não. Ele estava apontando para a eternidade. Quando nós estaremos com o Senhor, e no lugar onde o Senhor tem preparado para nós, não haverá choro, não haverá tristeza. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então, é isso que ele estava apontando. E os nossos olhos precisam também estar voltados para a eternidade. Miqueias 5:5 vai dizer: Ele será a nossa paz. De quem que Miqueias estava falando? Jesus. Isaías também diz: um de seus nomes é Príncipe da Paz. Anjos disseram quando Jesus nasceu: paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Quando Jesus nasceu, Jesus declarou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E Ele continua: não vou lá dou como o mundo a dá. Porque o mundo tem a tendência de nos dar uma paz enganosa, passageira. Uma paz que, às vezes, coloca na nossa mente: quando você tiver muito dinheiro, você vai ter paz. Isso é uma paz enganosa. E a pessoa começa a viver em prol de conquistar dinheiro para ver se consegue paz. E quantas pessoas cheias de dinheiro que a gente já ouviu em noticiários se suicidando, tirando a sua própria vida, porque não tem a paz verdadeira. Mas quando Jesus ressuscitou, que Ele apareceu para os discípulos, Ele falou: a paz esteja com vocês. Então, o Senhor, Ele veio para nos dar a paz, e a paz que o mundo não pode dar. O mundo não pode dar essa paz. E a gente pode ver isso. Jesus veio, primeiro, restabelecer a nossa paz com Deus, que é essencial. A gente vai ver aí que o pecado, ele nos separou do Senhor. A gente vê isso em Gênesis 3, quando Adão e Eva pecaram. Vemos isso em Romanos 3:23, quando fala que nós estamos destituídos da glória de Deus. É isso que o pecado faz. Ele nos afasta de Deus. O pecado nos tornou inimigos de Deus e nos condenou à morte eterna. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus. E a gente, sem Jesus, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus, Ele veio para nos resgatar do império das trevas, para nos transportar para o Filho do seu amor. É por isso que com Jesus nós somos resgatados. Então, quando o Senhor Jesus, Ele estava na cruz, Ele disse: está consumado. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como se o próprio Deus estivesse rasgando aquele véu. Não tem mais separação. Hoje, através de Jesus, nós temos livre acesso ao Senhor. E isso é motivo de nós nos alegrarmos, de nós nos exultarmos. Então, nos tornou filhos e amigos de Deus. Que é isso que 1 João 3:1 vai dizer, que todos aqueles que creem em Jesus, eles se tornam filhos
de Deus. Nós podemos chegar com intimidade para o nosso Deus e chamar Ele de Pai. Abba, Pai, que significa paizinho, paizinho querido. Então nós temos essa intimidade com o Senhor, porque Ele, através de Jesus, nos deu a vida eterna. Então é por isso que nós precisamos ter fixo na nossa mente de que o Senhor, Jesus, é que é a nossa paz. E nós temos uma pergunta para pensar. Que diferença faz na sua vida prática estar em paz com Deus? Porque se você tem Jesus no seu coração, se você já aceitou Jesus no seu coração, que diferença tem feito na sua vida? E tem outras perguntas para nós pensarmos. Você tem a paz com Deus? Você tem a alegria de ter o seu nome escrito no livro da vida? Você está em paz com as pessoas ao seu redor? Porque se nós cremos, se nós temos essa convicção de que Jesus já veio, que Jesus habita no nosso coração, isso precisa fazer diferença na nossa vida. Precisa fazer diferença na nossa vida. Porque senão, nós estamos distante de um relacionamento com Deus. Porque Jesus, Ele veio nos trazer a paz verdadeira. E isso precisa fazer diferença no nosso dia a dia. E a gente observa aí o tópico 2, que Jesus veio para trazer a paz com Deus. Então, a paz de Deus é resultado de estarmos em paz com Ele. E por isso fomos aceitos. Assim não precisamos temer o que quer que seja. Que é isso que Filipenses 4, 6 e 7 vai dizer. Que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, pela ação de graças, em súplicas, nós devemos apresentar os nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Ele veio nos trazer a paz de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter dificuldades. Então, a paz de Deus nos leva a viver crendo que Ele é soberano, que nada escapa aos seus olhos, e que sua vontade é verdadeiramente boa, agradável e perfeita. Porque às vezes, e durante muito tempo, e continua ainda sendo pregado, é que venha para Jesus e você vai ter uma vida de facilidades. Você vai ter uma vida de prosperidade financeira. Você vai ter uma vida de prosperidade de saúde. E muitas vezes as pessoas vêm para Jesus e, às vezes, essa prosperidade que o mundo vê como prosperidade não chega. Porque o cristão passa por dificuldade de enfermidade. Ou você não fica mais enfermo. Ou você não passa mais pelo vale da sombra da morte. Nós passamos. Mas a diferença é que nós temos a paz de Deus. Nós temos a certeza que essa paz é o governo de Cristo dentro do nosso coração. Não é uma paz baseada em circunstâncias. Ah, se tudo estiver bem, então eu realmente tenho paz. Não. O cristão tem a convicção de que a sua vida, ela é governada pelo Senhor Jesus. E que não importa a circunstância, Coríntios vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se é uma crise financeira, eu tenho uma convicção. Senhor, não estou compreendendo, mas eu sei que vai cooperar para o meu bem. Se é saúde, eu sei que vai cooperar para o meu bem.
porque eu creio no Senhor e a tua palavra diz que os teus pensamentos são melhores, são maiores, são pensamentos de paz. E é nisso que nós precisamos estar firmados. É na palavra do Senhor que não mente. Então nós precisamos ter a convicção de que a paz de Deus, ela coexiste com a dor. Porque às vezes o luto vai chegar. O luto vai chegar. Mas nós não vamos nos desesperar. Porque nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo. A um Deus que é o dono da vida. Então nós não vamos nos desesperar. Nós sabemos que nós servimos a um Deus que nos sustenta nos vales mais escuros. Nós sabemos que nós servimos a um Deus que nos consola na hora do choro amargo. E quantas vezes o choro é amargo mesmo. Que só você e Deus sabe. O quanto que você deita e que você chora, e chora em silêncio, mas o seu coração está em amargura. Mas você tem essa convicção de que você serve a um Deus que te consola. É esse Deus que nós servimos. Então, a paz, esse shalom que os judeus, eles tinham convicção, ela representa a completude, a integridade. A paz que Jesus nos dá é fruto do Espírito Santo que habita em nós e não nas circunstâncias. Então nós temos essa convicção, meus amados, que o nosso Deus está conosco, não importa as circunstâncias. E é nisso que nós precisamos estar firmados. E conta-se a história que um rei, ele promoveu no seu reino um concurso. E ele falou que ele iria dar o melhor prêmio para aquele que representasse em uma obra de arte a paz. E vieram vários trazerem quadros. E aqueles quadros, muitos representavam um mar sereno, sem nenhum pássaro, muito tranquilo. Mas tinha um quadro que chamou a atenção do rei. E nesse quadro, ele representava uma tempestade. Então tinha lá chuva, o mar revolto. Mas no canto tinha uma rocha. E na fenda da rocha tinha pássaros dormindo. E o rei falou: esse quadro recebeu o melhor prêmio. E então eles falaram: mas rei, por que esse quadro recebeu o melhor prêmio? Aí ele falou: porque a paz não é ausência de circunstâncias difíceis, mas a paz representada aqui quer dizer que mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, vai estar tranquilo, porque sabe que nós estamos firmados na rocha, que é o Senhor. E a minha pergunta para você é: a sua paz, aonde está firmada? Onde está firmada? Será que é nessa presença gloriosa do Senhor que habita em você? E nós podemos dizer, como Camila lembrou bem aqui no domingo, nós podemos dizer para a nossa alma, quando nós estivermos com o nosso coração agitado: alma, aquieta-te. Coração, aquieta-te, coração. Espera em Deus. Eu ainda o louvarei. E nós podemos dizer isso para o nosso coração, porque nós servimos a um Deus que não mente, a um Deus que nos deu a sua palavra, e nós podemos estar firmados na palavra do Senhor. Então eu gostaria que você saísse daqui pensando, refletindo. Primeiro, Jesus habita em você. Jesus habita em nós, amados. Foi isso que ele falou.
Olha, agora Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Este lugar aqui é o lugar para nós termos comunhão. Nós não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Mas nós temos que ter essa convicção de que Jesus habita dentro de nós. Então, a paz vive dentro de você. Depois, não deixe que nenhuma circunstância roube a paz de Cristo em sua vida. O inimigo, ele é real. E ele tenta, de todas as maneiras, fazer com que o nosso coração fique agitado, para que nós possamos tirar os olhos do Senhor. Mas nós não vamos deixar nos abalar pelas circunstâncias, pela conversa de pessoas. Nós vamos estar firmados em Jesus. E depois nós precisamos ter bem nítido que nós precisamos ser agente dessa paz, ajudando outros a se reconciliarem com Deus através de Jesus. Nós temos essa paz e nós temos a responsabilidade de sermos esse agente de paz aonde quer que nós estejamos. Você tem sido um agente de paz? Ou você tem sido agente de confusão? Porque às vezes tem pessoas que têm Jesus, mas ao invés de ser agente de paz, está tendo lá guerra e a pessoa vai apagar o fogo com gasolina, né? Mas nós precisamos ser agentes de paz. Nós precisamos, aonde nós estivermos, nós precisamos demonstrar a paz de Cristo que habita em nós. Então, que você seja pacificador, que você seja pacificadora, que as palavras que saírem da sua boca sejam palavras de encorajamento, sejam palavras de coragem para aqueles que estão desanimados, que você seja esse agente de paz. O Senhor deseja que nós possamos ser pequenos cristos aonde nós estivermos. Amém? Nós vamos ficar em pé, por favor, e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele falou conosco esta noite e pedindo que Ele nos ajude. Aquele coração que está aqui agitado nessa noite, que o Senhor possa estar trazendo calmaria para o seu coração, que o Senhor possa estar te dando sabedoria para solucionar os problemas, que o Senhor possa estar trazendo à sua mente aquilo que você necessita para ser agente de paz, aonde quer que você esteja. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixou sós. O Senhor nos deu o Teu doce Espírito Santo. E o Teu doce Espírito Santo habita em nós. Obrigada, doce Espírito Santo. Obrigada, porque o Senhor é aquele que nos dá a paz verdadeira. O Senhor não nos dá a paz que o mundo dá, baseada em circunstâncias boas. Não, o Senhor nos dá a paz real, a paz que nada pode nos abalar. Oh Deus, obrigada porque o Senhor é a nossa rocha e a nossa vida está firmada em Ti. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós olhamos para as circunstâncias e quando nós deixamos o nosso coração ficar aflito, Senhor. Ó Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Paizinho querido, a voltarmos os nossos olhos para o Senhor. E que nós possamos, ó Deus, ser agentes de paz, aonde quer que nós estejamos. Que as pessoas ao nosso redor, que estiverem com o coração agitado, com o coração perturbado, que nós possamos, ó Deus, anunciar o Senhor Jesus, que é o príncipe da paz. Oh Senhor, obrigada, Deus. Obrigada porque nós podemos nos alegrar no Senhor.
Nós podemos estar firmados na certeza de que o Senhor tem preparado para nós um reino eterno, um reino que não vai haverá choro, nem tristeza, nem guerras. Obrigada, Senhor, que os nossos olhos estejam fixos na eternidade. Em nome de Jesus.